Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso propósito de leitura da Bíblia, no capítulo de Êxodo, hoje no capítulo 10, 11 e 12. A gente viu aqui no capítulo 9 sobre a chuva de granizo e que devastou o Egito, acabou com o Egito, com a economia desse país, dessa nação. Porém, no versículo 32 do capítulo 9 diz assim, todavia o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadureceriam mais tarde. Ou seja, o Egito estava devastado, mas ainda havia uma esperança, um sopro ainda de que essa nação poderia se recuperar. Porque ainda tinham coisas crescendo. Porém, aqui no capítulo 10, ele fala agora sobre a oitava praga, que é a dos gafanhotos, que devastaria até mesmo com essa esperança de futuro dessa nação, que eles acabariam com aquilo que restou da chuva de granizo. Então Moisés, ele vem até Faraó, como sempre, deixa o meu povo ir, dizendo como Deus disse, só que o Faraó endurece seu coração e fala, não vou deixar. Porém, os seus conselheiros chegam até ele e falam, olha como está o Egito, olha como está essa nação, deixa esse povo ir. Então o faraó chama Moisés de novo e faz propostas a Moisés, assim como em todo esse contexto das 10 pragas, você vai ver o faraó fazendo propostas a Moisés sobre o povo e sobre como eles deveriam servir, ou ir embora ou não. E isso é algo que tem que chamar a nossa atenção. E eu gostaria de destacar aqui as 4 propostas que Faraó fez a Moisés, e sendo que 2 delas estão aqui nesse capítulo 10, porque são propostas que você precisamos prestar atenção, porque constantemente vamos enfrentá-las na nossa caminhada cristã. E a primeira delas que ele fez foi sacrificar nessa terra, vocês não precisam sair daqui para servir a Deus, E meus irmãos, eu e você não podemos servir a Deus no mundo, nós precisamos deixar o mundo e as coisas do mundo, e sair do mundo. Não tem como servir a Deus e continuar servindo ao mundo, Deus sendo o nosso Senhor, mas o faraó também sendo nosso Senhor. Então, e Moisés, ele resiste a essas propostas e não dá ouvidos a ela, ainda que tenha uma aparência de bondade nela. A outra proposta vão, mas não vão muito longe. Ou seja, vocês podem ir, mas fiquem pertinho. Só que ficar pertinho é um problema. Você vai ver no livro de Gênesis, quando Ló, ele deixa Abraão e vai para perto de Sodoma. Ele não vai para Sodoma, mas ele vai para perto, mas logo você vai ver ele em Sodoma. Ou seja, ficar perto demais do mundo é muito fácil voltar. Durante esse mesmo livro você vai ler, quando lá na frente eles já tinham saído, lá na frente eles começam a lembrar da cebola e querem voltar. Isso estando longe, imagine se estivesse perto. Ou seja, eu e você temos que sair do mundo e ir para o mais longe possível dele. Mais longe possível desse sistema do mundo, das coisas malignas, o que o mundo possa nos oferecer. Terceira proposta, ele diz, vão, mas vai só os homens, a família fica. Os homens vão servir a Deus, os homens podem ir, mas a sua família vai ficar, seus filhos vão ficar. Deus será o Senhor de vocês, mas eu serei o Senhor da família de vocês. E eles resistem a essa proposta e não deixam. E eu e você também precisamos resistir. Não, eu vou servir a Deus, mas a minha família vai continuar servindo a Faraó, servindo a Satanás e seu sistema. Não, nós precisamos se levantar contra isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa andaremos com Deus. E a outra proposta, que está aqui no capítulo 10, versículo 24, diz assim, vão as crianças, mas as ovelhas e as vacas vão ficar. Ou seja, então beleza, vocês podem servir a Deus, mas a riqueza de vocês vai ficar. Ou seja, vocês vão servir a Deus, Deus será o Senhor de vocês, mas eu serei o Senhor das suas finanças. E a gente precisa resistir a essa proposta. Eu serei do Senhor, minha família será do Senhor e minha riqueza será do Senhor. Eu não vou usar minha riqueza para o mundo ou para as coisas desse mundo, mas as minhas riquezas terão o Senhor e será Deus. Então, isso é para que a gente fique atento a toda e qualquer proposta maligna que o diabo possa nos fazer, ou que esse mundo possa nos fazer. Aqui então, no capítulo 11, ele começa então a anunciar a 10ª praga, que seria, se é que eu posso dizer assim, algo terrível. Haveria morte no Egito, haveria morte nessa nação, e aqui no capítulo 12, então, ele começa a falar sobre a Páscoa, E ele começa a dizer sobre coisas assim impressionantes e que apontam para o futuro. E a gente precisa prestar atenção nisso. Uma coisa que
que me chama a atenção. A primeira delas é que a Páscoa é a Páscoa do Senhor e ela deveria ser realizada entre família e até mesmo entre vizinhos, né? Tendo um reflexo, se é que eu posso dizer assim, de comunhão e de estar junto. Outra coisa que me chama a atenção sobre a Páscoa é que eles deveriam matar um cordeiro e aspergir, passar o sangue desse cordeiro nas laterais das portas e no alto, né? E o sangue, né, na porta seria, de certa forma, o que livraria eles de haver morte nessa casa, de haver destruição nessa casa, né? Outra coisa também interessante é que esse cordeiro que seria morto, ele tinha que ser perfeito, ele ficaria por 3 dias, eles observariam esse cordeiro, ele devia ser perfeito, né? E durante essa cerimônia de Páscoa, nenhum osso desse cordeiro poderia ser quebrado. E tudo isso aponta para Cristo. João, quando viu Jesus, disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Velho Testamento todo você vai ver eles matando um cordeiro pelo perdão, né, de pecado das pessoas. Então esse cordeiro aqui da Páscoa representa Cristo, né? E uma coisa interessante em tudo isso é que quando fala de nenhum osso ser quebrado, quando Jesus estava sendo crucificado, eles quebraram os ossos do ladrão à direita, à esquerda, mas de Jesus não foi quebrado, apenas uma lança o transpassou, né? Isso tem tudo a ver com isso aqui da Páscoa, nenhum osso ser quebrado. Jesus é o Cordeiro perfeito e o seu sangue nas nossas vidas nos livra da morte. Olha que coisa poderosa isso. O que livrou os israelitas da morte não foi porque eles eram boas pessoas, não foi porque eles tinham algo diferente do que os egípcios, não. O que os livrou da morte foi o sangue na porta, no umbral da porta deles. Assim também o que nos livra da morte é o que Jesus Cristo fez, é a morte do Cordeiro que tira o pecado do mundo pelas nossas vidas, né? E aqui ainda no capítulo 12 ele começa então agora a narrar, né, esse acontecimento. E então Deus então envia esse anjo da morte, se é que eu posso dizer assim, e aonde não havia o sangue, houve morte. Não havia uma casa que não tivesse morto, como diz as Escrituras aqui, e tudo isso causou em Faraó, né, agora uma disposição em deixar o povo ir. E ele vai falar aqui no versículo 31, saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês os israelitas vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram, levem os seus rebanhos como tinha dito e abençoe a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo, todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e o carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam, assim que eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Ramassés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Olha só que interessante. Então, eles ouvem um anúncio da Páscoa, fazem como Deus falou para fazer, né? Então, acontece aquilo que Deus falou que aconteceria sobre o Egito, morte onde não havia o sangue nas portas, e agora aqueles que foram poupados por Deus estão saindo assim como Deus falou no início. Eles acharam, como diz aqui o texto, o Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios. Ou seja, o que eles pediam aos egípcios, os egípcios davam a eles, porque estavam com medo, porque Deus agora se manifestou de maneira poderosa, a tal ponto que era temido, não somente pelo povo de Deus, mas pelos egípcios, e isso, durante todo o livro você vai ver Deus sendo temido por todas as nações da terra. E algo que me chama a atenção é que Deus pede para que isso fosse feito como um memorial, que eles falassem aos filhos e aos filhos dos seus filhos, né, como Deus, de maneira poderosa e grandiosa, salvou a nação de Israel. E outra coisa a se destacar é que houve juízo sobre uma nação e houve salvação sobre outra nação. Um dia Jesus Cristo virá e o seu povo será salvo porque há nesse povo o sangue dele. Mas aquele que de alguma maneira não tem o sangue de Cristo sobre si, haverá juízo sobre ele. Que Deus te abençoe, espero que tudo isso tenha falado muito ao seu coração. Não aceite nenhuma proposta maligna e busque a Deus e entenda algo.
Você não será salvo pelo que você faz, você será salvo pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Deus te abençoe.